Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 2 de setembro. Corregedoria Nacional de Justiça proíbe magistrados de fazer manifestações públicas que levem ao descrédito do sistema eleitoral e estimulem a desconfiança da população sobre a justiça, a segurança e a transparência das eleições. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. TSE e Corregedoria Nacional de Justiça firmam um acordo com medidas para prevenir e reprimir perturbações ao processo eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral conclui cerimônia de assinatura e lacração dos sistemas das urnas eletrônicas. E ainda, ministros do Supremo começam a julgar ação que trata de restrições à propaganda de cigarro. O Tribunal Superior Eleitoral e a Corregedoria Nacional de Justiça firmaram um acordo com medidas para prevenir e reprimir as perturbações ao processo eleitoral. O documento foi assinado nesta sexta-feira pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. O termo de cooperação lista as diretrizes para ações de reforço da segurança no período de campanha eleitoral, dia de votação e apuração dos votos. O termo de cooperação reforça que é competência do TSE assegurar a organização dos direitos políticos durante o pleito. Destaca ainda que as eleições de 2022 têm a singularidade de intolerância político-ideológica na disputa dos cargos. O Tribunal Superior Eleitoral, como um órgão único, um órgão colegiado, define os parâmetros da propaganda eleitoral, afastando e combatendo, isso não é fácil, todos vocês sabem, afastando e combatendo discurso de ódio, afastando e combatendo as notícias fraudulentas, aquela propaganda negativa que não acrescenta nada ao eleitor, à eleitora, que querem saber propostas, não querem saber agressões, xingamentos, fake news. Então, essa também é uma missão importantíssima da Justiça Eleitoral. O termo também facilita a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça com as varas criminais em possíveis atos de violência e perturbações durante o processo eleitoral. Uma das principais preocupações é garantir a segurança dos magistrados e servidores públicos da Justiça Eleitoral. A ideia principal desse termo de cooperação, como salientou o ministro Luiz Felipe Salomão, é resguardar a segurança dos magistrados, em primeiro lugar, possibilitar uma atuação coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça dos magistrados no combate à violência eleitoral, porque os crimes praticados com violência eleitoral não são necessariamente crimes eleitorais. E a Corregedoria Nacional de Justiça também proibiu os magistrados de fazer manifestações durante as eleições e determinou ainda a criação de varas específicas para processar e julgar crimes de violência político-partidária. A proibição de manifestações de magistrados no período eleitoral foi uma das primeiras medidas do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que tomou posse esta semana. As normas levam em conta os atos de violência com motivação político-partidária. Também consideram que o cenário atual exige alinhamento entre magistrados, tribunais, Ministério Público e órgãos de segurança pública. De acordo com este provimento, juízes, desembargadores e ministros não podem tomar iniciativas que levem ao descrédito do sistema eleitoral e estimulem a desconfiança da população sobre a justiça, a segurança e a transparência das eleições. Neste sentido, a Corregedoria Nacional de Justiça proibiu os magistrados de fazer manifestações públicas, especialmente em redes sociais e na mídia, em perfis próprios ou de terceiros. Associar a imagem pessoal ou profissional a pessoas públicas, empresas, organizações sociais, veículos de comunicação, sítios na internet, podcasts ou canais de rádio ou vídeo. Essas proibições também se aplicam aos magistrados afastados do trabalho por motivo disciplinar ou colocados em disponibilidade.
A Corregedoria também determinou que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais atribuam a juízes criminais específicos a competência para processar e julgar crimes por atos de violência político-partidária. A Corregedoria Nacional de Justiça deu um prazo para o cumprimento das medidas. Os tribunais têm até 30 de setembro para informar os juízos que vão julgar os crimes político-partidários. Já os magistrados devem fazer os ajustes nas redes sociais e de vínculos pessoais e profissionais até o dia 20 de setembro. O Corregedor Nacional de Justiça disse que agora vai estabelecer medidas para o funcionamento das varas criminais e também as punições para os magistrados e tribunais brasileiros que não seguirem as normas. Na sequência, a Corregedoria Nacional adote providências no âmbito disciplinar de atuação dos juízes, adote providências no âmbito do próprio funcionamento das varas criminais, cuja atuação na repressão a esse tipo de crime tem um papel relevante. E o TSE concluiu nesta sexta-feira a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. O evento atesta a integridade e a autenticidade dos programas que serão utilizados nas urnas eletrônicas nas eleições deste ano. A cerimônia de lacração das urnas mostra a transparência, a segurança, a seriedade e a confiança da Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. Não há absolutamente nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor, que a Justiça Eleitoral garante que isso ocorrerá. Durante toda a semana, técnicos do TSE e representantes de instituições públicas e privadas participaram do ato. O processo garante ao eleitor que o voto registrado na urna seja computado de forma totalmente segura. Se há de deixar claro que é um procedimento técnico a partir do qual se impede qualquer alteração unilateral por parte do TSE. A equipe técnica está muito tranquila e segura em relação à confiabilidade dos sistemas, em relação ao desempenho e à integridade dos sistemas. Os sistemas foram assinados digitalmente, lacrados fisicamente e guardados na sala-cofre do tribunal. A próxima etapa prevista no calendário é a distribuição das cópias dos programas para os tribunais regionais eleitorais, para que possam ser inseridas nas urnas eletrônicas e utilizadas nas eleições deste ano. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal extinguiu uma notícia-crime apresentada contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a vice, Lindora Araújo. Eles foram acusados por parlamentares de prática de prevaricação. O ministro entendeu que não cabe ao STF o papel de investigar membros do Ministério Público. Os autores da ação são 7 senadores membros da CPI da pandemia que pediam para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Vice-Procuradora-Geral, Lindora Araújo, fossem investigados por suposta omissão na apuração de crimes. De acordo com os parlamentares, os membros do Ministério Público teriam blindado o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros do governo por terem arquivado 10 apurações preliminares que investigavam a prática de delitos como charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária, uso irregular de verba e epidemia, com resultado de morte. Ao negar e extinguir a notícia-crime, o ministro Dias Toffoli entendeu que não cabe ao STF instaurar, a pedido de parlamentares, investigação criminal contra autoridades da PGR. Toffoli explicou que, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público da União, o pedido de investigação criminal deve ser feito ao Subprocurador-Geral da República, designado pelo Conselho do MPF. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, extinguiu uma ação contra a norma que obriga os postos de combustíveis a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio de painel afixado em local visível. Segundo o relator, o decreto da Presidência da República é norma de caráter regulamentar e, por isso, deve ser objeto de análise de legalidade e não de constitucionalidade.
A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A entidade argumentou que a informação sobre tributos deve estar nas notas fiscais emitidas nas vendas ao consumidor e que pode ser apresentada em painel afixado no estabelecimento. O decreto teria transformado em obrigação uma previsão que, de acordo com a Lei de Transparência Fiscal, seria algo facultativo. O ministro Ricardo Lewandowski extinguiu a ação. Ele explicou que o dispositivo questionado regulamenta a divulgação de informações relativas aos tributos incidentes sobre a revenda de combustíveis automotores, conforme os limites estabelecidos, entre outras normas, pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o ministro Lewandowski, normas de caráter regulamentar ou secundárias, caso ultrapassem o que a lei determina, devem ser objeto de análises de legalidade e não de constitucionalidade, e nessa situação não cabe à Corte julgar o caso. STF começa a julgar a ação que trata de restrições à propaganda de tabaco. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. O plenário e as turmas do Supremo Tribunal Federal voltaram a receber público externo depois de mais de 2 anos de restrições em decorrência da pandemia da Covid-19. Visitantes, advogados, jornalistas e estudantes já podem agora assistir presencialmente às sessões de julgamento da Corte. De acordo com a resolução que atualizava as ações preventivas referentes à Covid-19, não é mais necessário apresentar o certificado de vacinação, mas a medida pode voltar a ser obrigatória em caso de novas orientações das autoridades de saúde. Entretanto, a Corte recomenda a manutenção da caderneta de vacinação com esquema completo e suas respectivas doses de reforço. Já no plenário virtual, os ministros do Supremo começaram a julgar a ação contra os prazos distintos de afastamento para militares das Forças Armadas das licenças para gestante e adotante. Eles também analisam o processo que trata de restrições à propaganda de tabaco. As duas ações são de relatoria da ministra Rosa Weber. A primeira foi proposta pelo Procurador-Geral da República, questionando uma lei de 2015. A norma assegura o direito à licença de 120 dias para a maternidade biológica e para as adotantes, prazos inferiores, que variam de acordo com a idade da criança. 90 dias caso a criança tenha até 1 ano e 30 dias para crianças acima dessa faixa etária. Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a Constituição Federal proíbe a distinção entre filhos biológicos e adotivos. A ministra Rosa Weber julgou o pedido procedente, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo questionado. No voto, ela relembrou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e que as crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado, demandando esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e superação de traumas. Assim, entendeu que a lei viola o princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. A outra ação foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria contra os limites estabelecidos para a propaganda comercial de tabaco que não pode ser veiculada em rádio e TV. Alega ofensa à liberdade de expressão, de informação e de iniciativa econômica e de concorrência. A relatora não aceitou os argumentos da entidade e julgou o pedido improcedente. No voto, Rosa Weber destacou que a promoção da saúde pelas medidas impugnadas justifica de maneira constitucionalmente válida a restrição da livre iniciativa e a liberdade de expressão empresarial. Também ressaltou que não se pode fechar os olhos para a realidade do setor, em que o público jovem, se não infantil, não é consumidor acidental, mas o mais das vezes alvo da busca de nova clientela, sujeitando-se às consequências negativas do fumo, não necessariamente antivistas
e devidamente compreendidas. O prazo para encerrar o julgamento dos 2 processos é dia 13 de setembro. Também em sessão virtual no STF, começou a ser analisada a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que fixou normas de cooperação da União, estados e municípios para a proteção do meio ambiente. Formada por servidores do IBAMA, a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, a ASIBAMA, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade em 2012. A ação é contra a Lei Complementar 140 de 2011. O texto fixa normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios para a proteção das paisagens, meio ambiente, combate à poluição e demais ações. De acordo com os servidores do IBAMA, o meio ambiente teria ficado menos protegido com o estabelecimento de competências ambientais compartilhadas entre estados, Distrito Federal e municípios. Ainda de acordo com a associação, a maioria dessas regiões carece de infraestrutura adequada para esse tipo de atuação conjunta e disse que a União estaria impedida de agir por ter perdido essas atribuições após a Lei 140. O caso foi levado para julgamento em sessão no plenário virtual do STF. A relatora, ministra Rosa Weber, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 140 e julgou parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição Federal. No voto, a relatora esclarece que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória. O prazo para encerrar o julgamento desse processo está previsto para o dia 9 de setembro. A seguir, ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, toma posse como diretor-geral da Infam. Voltamos em instantes. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. O ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, tomou posse como diretor-geral da Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados para o biênio 2022-2024. A solenidade de posse foi no plenário do Conselho da Justiça Federal e contou com a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, ministra Maria Tereza de Assis Moura, do vice-presidente do STJ e do CJF, ministro Og Fernandes, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, e do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Os presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, e da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, também participaram da mesa de honra. Declaro empossado o eminente ministro Mauro Campbell Marques no cargo de diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Infam. Ao assumir a diretoria-geral da Infam, o ministro Mauro Campbell Marques se comprometeu a dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos ex-diretores. Segundo o ministro, a nova gestão terá como foco o aperfeiçoamento de políticas públicas educacionais para os magistrados e dos projetos e parcerias nacionais e internacionais. Daremos, portanto, continuidade a todos os projetos, especialmente com a CAPES, com a ONU, com o PNUD e demais organizações internacionais, nacionais e internacionais, que fixem parcerias também com todas as escolas de magistratura federais, estaduais e estrangeiras, fomentando o intercâmbio das melhores práticas essencialmente voltadas ao desempenho de nossas atividades jurisdicionais.
O ministro Mauro Campbell Marques substituiu o ministro Og Fernandes, que deixou a direção-geral da Infam e assumiu o cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF nos próximos 2 anos. O ministro Og agradeceu a toda a equipe da Infam e elogiou o novo diretor-geral. A Infam, doravante, está sob o comando de um dos mais admiráveis magistrados com quem tenho o privilégio de compor o Tribunal da Cidadania. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza, desejou as boas-vindas ao novo diretor-geral e garantiu todo o apoio administrativo do tribunal para o fortalecimento da Infam. Esteja seguro que nós daremos todo o apoio, como sempre temos nós, diretores, ex-diretores, recebido, e tenho certeza que Vossa Excelência será muito feliz. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, realizou a solenidade de entrega das insígnias da Ordem do Mérito de Dom Bosco de 2021. O evento, que havia sido adiado em razão da pandemia, ocorreu de forma presencial na sede do Tribunal em Brasília. Ao todo, foram agraciadas 60 personalidades em reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados à Justiça do Trabalho, em especial ao TRT da 10ª Região. A Ordem do Mérito de Dom Bosco foi instituída em 1991, quando o TRT completou 10 anos de instalação. A honraria homenageia o sacerdote Dom Bosco, que teria profetizado em um sonho a existência da capital federal brasileira ainda no século XIX. A comenda é concedida em 5 graus: Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Essa comemoração é uma comemoração da gestão anterior com essa gestão. A gestão do desembargador Brasilino, ela infelizmente não pôde fazer a entrega das comendas em razão, óbvio, da pandemia, né? É por isso, inclusive, que a festa foi compartilhada entre os integrantes dos 2 conselhos da ordem da gestão anterior e dessa gestão, numa confraternização de uma comemoração ao nosso retorno presencial, uma forma do tribunal emprestar o seu reconhecimento a autoridades, órgãos, pessoas em geral que contribuíram para a justiça do trabalho e para o direito do trabalho na finalidade social que ele detém. O tribunal aqui nesse momento presta de viva voz e formalmente um agradecimento e um reconhecimento a essas pessoas por alguma coisa que essas pessoas fizeram pela Justiça do Trabalho, que fazem pela Justiça do Trabalho e que fazem especialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Entre as personalidades agraciadas no grau Grande Cruz, recebeu a comenda o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Evandro Valadão. Ele representou o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. É um reconhecimento do trabalho do TST e um reconhecimento também da importância do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região para a Justiça do Trabalho, para o sistema de justiça brasileiro, um tribunal que presta relevantes serviços para a nação. Bianca recebeu a homenagem no grau Cavaleiro. Neste mês, ela completa 10 anos de serviços prestados na Coordenadoria de Comunicação do Tribunal. Veio exatamente nesse momento, né? No mês que eu estou comemorando 10 anos de tribunal. Eu acho que é um reconhecimento, principalmente muito representativo para nós terceirizados, que a gente é um efetivo que atua e colabora muito com a atividade fim e, ao mesmo tempo, tem a marca da impessoalidade, mas eu estou aqui há 10 anos e eu conheço todo mundo, então isso é muito legal porque é como se fosse coroação, né, de todo um trabalho, de toda uma dedicação. O evento também foi transmitido ao vivo pelo canal do TRT no YouTube. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.